Bom, irmão, dizer a alegria e a satisfação de poder estar aqui em Jardim Caiçara nesta noite, juntamente com o pastor José Valdir e a igreja que aqui, juntamente com o pastor José Valdir, está servindo ao Senhor. E por encontrar e rever aqui amigos, irmãos, companheiros nossos, também do pastor José Valdir, pastor Moisés Cecílio, né? E pastor Josafá, enfim, pastor, o nosso bispo, né, que nem precisa ser consagrado, já é bispo de natureza, pastor Oséias, e eu diria aos irmãos que nós estamos cercados aqui de excelentes pregadores. Porém, eu fui convidado para pregar. Mas, na verdade, irmãos amados, a minha presença aqui é muito mais de gratidão a Deus por ser amigo do pastor Zé Valdir e por ter o pastor Zé Valdir em um nível de consideração e carinho muito grande. Aprendemos a gostar do pastor Zé Valdir, aprendemos a admirar o pastor Zé Valdir, de tal maneira que a gente não se sente bem distante, longe, a gente só se sente bem, Valdir, perto de você, junto de você. Então, na verdade, nosso desejo sincero é que o pastor Zé Valdir possa retornar à nossa seara para estar junto conosco, e nós junto com o pastor Zé Valdir. Nós não abrimos mão do pastor Zé Valdir de jeito nenhum. Lutas existem, dificuldades também, e eu também passei pelo mesmo processo. Zé Valdir sabe disso, Moisés sabe disso. Há momentos que é melhor você se afastar do que você, talvez, se colocar numa posição de confronto. Mas nada melhor do que o tempo, né? Nós aprendemos com aquele hino que se canta, né, irmão? O crente é como uma palmeira, né? Quando o vento vem, parece que vai quebrar tudo, ela também se dobra, ela também chega quase ao seu nível, ao nível mais baixo, mas quando o vento passa, ela se volta e fica no seu mesmo lugar. Então, retornamos também depois de 4 anos na SEADA, e voltamos às nossas atividades na SEADA, mas a SEADA sem o pastor Valdir será sempre sentida uma ausência que ninguém vai preencher, só Zé Valdir que preenche esse vazio. Queridos e amados irmãos, é verdade que eu vim com um texto bíblico de casa para pregar aqui para os irmãos, mas tomando conhecimento do tema dos irmãos, eu achei por bem lembrar do texto bíblico e trazer uma palavra rápida, ligeira, porque as horas já está dizendo que nós precisamos ser também conscientes quanto ao horário do culto. Mas é muito bom rever os irmãos e dizer ao pastor José Valdir a experiência do lavrador. O lavrador muitas das vezes cultiva a sua lavoura, cuida, zela, e há momentos que você chega e se admira da lavoura, como ela está florida, como ela está pujante, como está verdinha. Mas o lavrador, quando é sábio, ele sabe que é um tempo de podar a lavoura. E quando poda a lavoura, a gente parece que vê a lavoura se acabando, porque corta os galhos, corta as folhas, fica praticamente como um parral de uva, né? Como uma parreira de uva, só fica o cipó da uva. Isso aqui morreu, isso não dá nada. Mas o tempo faz com que ela se renove novamente e dê muito mais fruto do que você pode imaginar. Esse é apenas um tempo, é apenas um parênteses que a igreja de Caiçara está passando, porque o dono desta igreja vai cuidar dela. O dono dessa igreja, irmãos amados, está olhando para ela. Vai chegar o tempo novamente de colheitas abundantes, porque o dono da obra não desiste jamais da sua lavoura. E o tema dos irmãos está exatamente em Samuel capítulo 7 e o versículo de número 12, que está escrito assim: então tomou Samuel uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diz que o tema, o versículo 7, ou o versículo 12, diz que essa pedra chama-se pedra de ajuda, não pedra de tropeço, nem pedra de escândalo, nem pedra de dificuldade, ela é sempre pedra de ajuda.
E eu faço lembrar aqui neste momento que Jesus se dirige a Pedro quando Pedro revela quem era Jesus. Porque este Jesus não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. E ele disse: olha, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca vai prevalecer. Ele pode até, irmãos amados, surgir, o inferno pode até se levantar, parece até que ele vai ser exatamente vitorioso, mas você vai ver que na dimensão divina, o inferno só se levanta para cair, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, meus irmãos amados, nós encontramos dentro deste versículo exatamente um texto que fala sempre do presente, até aqui, até aqui. Olhando o cenário, irmão, do contexto deste versículo, nós sabemos que a nação de Israel estava passando por um momento crítico, difícil, momento doloroso. Todos nós conhecemos exatamente o contexto deste versículo. A arca estava fora do seu lugar. A nação de Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Israel estava, irmãos amados, como um povo arrasado e destruído, como se olhando, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais caminho. E a Bíblia diz que quando a arca foi tomada, a nora do subsacerdote Eli deu à luz a um gêmeo, a um menino, deu à luz a um menino, e morreu de parto naquele momento, porque a notícia era de uma tragédia imensurável. E alguém tentou confortar aquela mulher, dizendo: tenha bom ânimo, nasceu um menino. Ela disse: o nome desse menino tem que ser Icabô, porque foi-se a glória de Israel. A arca foi levada, os filisteus levaram a arca. Israel estava vivendo um momento, irmão, terrível e tenebroso, difícil. E no versículo 2 do capítulo 7 diz assim, irmãos amados, que desde aquele tempo passaram tantos anos que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Israel vivendo realmente uma situação crítica, uma situação praticamente desesperadora. Porém, diz a Bíblia que o inimigo sempre se levanta para tentar exatamente impedir que o povo de Deus seja vitorioso. Porque diz o versículo 7, ouvindo, pois, os filisteus, os inimigos, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Há situações que não sou eu que resolvo. Tem situação que não é o pastor Zé Valdir que resolve. Há situações, irmãos amados, que nós não temos como resolver o problema. Mas quero lembrar os irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém, irmão? Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Era necessário, sim, que houvesse um posicionamento, uma mudança de atitude da nação de Israel. É impossível se conformar, aceitar aquela situação de derrota, de tragédia, de sofrimento, de escravidão, de submissão que a nação estava vivendo. E Samuel, como líder, leva o povo a Mispá, congrega aí em Mispá. E qual era o objetivo de Samuel? Levar o povo a um concerto, a uma aliança, a levar o povo, irmãos amados, a entender e compreender que como povo de Deus, nós nunca podemos viver uma vida de derrota, de decepção. Temos que levantar a cabeça, porque Deus ainda opera, Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouvimos aqui o pastor Zé Valdir relatando como Deus operou, como Deus realizou, como Deus trabalhou, como Deus se manifestou. Ele continua sendo o mesmo, irmão, Ele não mudou. Certamente nós precisamos entender e compreender que é necessário rever, é necessário, irmãos amados, fazer uma introspecção e poder exatamente voltar
ao lugar que devemos ocupar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou Samuel como líder, como profeta, como juiz. E agora cabia a Samuel, exatamente, irmãos amados, chamar o povo à responsabilidade. E olha o que a Bíblia diz, irmãos amados. A Bíblia está dizendo, irmãos, que toda a casa, todo o povo de Israel lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas pode ser que a gente se acomode, a gente aceite, a gente se submeta. Não, irmãos amados, nós não podemos aceitar certas situações, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem os céus abertos para nós em todas as nossas situações e necessidades. Mas disse Samuel: se é realmente de todo o vosso interesse que vos converterdes ao Senhor, então disse Samuel: tirai dentre vós os deuses estranhos, os estarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Sabe o que diz o versículo 4, irmão? Então os filhos de Israel tiraram dentre eles, tomaram a decisão, obedecer a orientação da sua liderança. O líder não age sozinho. O líder precisa, irmão, dos seus liderados. Mas o liderado precisa estar de mãos dadas. Precisamos juntos. O que Samuel disse ao povo de Israel, imediatamente, irmãos, eles puseram em prática. Olha, a Bíblia diz que os filhos de Israel tiraram de entre si os balins, tiraram os estarotes, os ídolos que tinham lá, e serviram só ao Senhor. Agora, disse Samuel, agora vamos a Mispá. Vamos a um concerto, vamos, na verdade, a uma nova aliança, vamos agora com um novo propósito, vamos voltar ao lugar que sempre devíamos zelar para não sairmos, e vamos lá. E a Bíblia diz que então Samuel levou o povo a Mispá, e lá em Mispá, Samuel, irmão amado, fez um trabalho de purificação. Tiraram água, derramaram água perante o Senhor, jejuaram aquele dia, disseram ali: pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel naquele dia em Mispá. Quando estavam lá reunidos buscando a Deus, disse a Bíblia que, ouvindo os filisteus vieram, o inimigo sempre se levanta. Nessa hora ele se levanta, irmão. Se levanta para ver se a gente desiste. Se levanta para ver que a gente, irmão, joga a toalha. Como disse o pastor, há momentos, irmãos, que a gente parece que não vai chegar a lugar nenhum. Há momentos que parece que a gente, irmãos amados, quanto mais luta, menos resultado, menos objetivo. E a gente fica perguntando: Senhor, e agora? Por quê? Para quê? Como? Eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Parece que a gente está, irmãos amados, meio perdido. E é nessa hora que o inimigo se levanta para ver se consegue consolidar os seus planos e projetos. Mas Israel estava congregado. E a Bíblia diz, irmão amado, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, porque eles estavam dominados por eles. Eram eles que davam as ordens, eram eles que estavam no comando. Qual é a saída nessa hora? Qual é a solução nesse momento difícil de crise? Quer saber qual é a solução? Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de orar ao Senhor. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre. É Ele, irmãos, é Deus. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que salva, é Deus que se revela, é Deus que age. Irmãos amados, quando nós buscamos, quando nós nos dispomos, irmãos amados, a voltarmos inteiramente, pode ficar certo, irmãos, que Deus, Ele está no mesmo lugar, Ele não está longe, Ele não está distante, mas está esperando o nosso posicionamento. Não cesse de orar por nós.
Não cesse de pedir a Deus por nós, a clamar e disse: olha, só Deus pode nos livrar, só Deus pode realmente nos dar a vitória, só Deus pode realmente resolver o nosso problema. E naquele momento, diz a Bíblia, que Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, ou seja, um filhote de cordeirinho muito novinho. Samuel ofereceu aquele cordeiro inteiramente ao Senhor. Esse sacrifício chama-se, irmãos amados, o sacrifício da consagração, da dedicação. Chamava-se o holocausto, onde ninguém participava de nada, era tudo para Deus, tudo para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, o pedido é Ele, irmãos amados, a fé é nele, é Ele que faz, é Ele que resolve, é Ele que opera. Mas veja, irmãos amados, que a oração foi a chave que abriu, a chave que trouxe a resposta, a chave que moveu a mão de Deus, que move o mundo. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou o Senhor, e clamou Samuel o Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Deus ouviu. Era o mesmo povo que há 20 anos havia sofrido uma derrota tremenda, era o mesmo povo que estava, irmãos amados, passando por um momento difícil. Faltava alguém para tomar uma iniciativa, dizer: não, espera aí, o Deus é o mesmo, Ele não mudou, o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Disse Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender do Senhor, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Se quiseres, comereis o melhor desta terra. Os irmãos creem assim, irmão? Eu creio desta forma, irmão. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas nós estamos orando, irmão? Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos, irmãos, conscientes de que eu e você precisamos cumprir a parte que nos cabe, fazer a parte que nos cabe. E a Bíblia diz que então Deus deu ouvido à oração, respondeu. E a Bíblia diz, irmãos amados, que a resposta veio tão imediata, a resposta veio tão rápida. Tem oração que muitas das vezes demora a resposta. Você tem que orar, ter paciência. Mas tem oração, irmãos amados, que não é apenas uma oração, é um clamor. Esse tipo de oração chamada clamor, irmão, é algo que expressa, algo que está por dentro, que ninguém vê, só Deus está vendo, só Deus está sabendo, só Deus conhece o que está lá por dentro. Você está sorrindo aqui, mas por dentro está chorando. E a Bíblia diz que Samuel clamou, pediu com intensidade, e quando ele pede, Deus dá ouvido. E sucedeu que, estando Samuel ainda sacrificando o holocausto, ele não terminou de fazer o sacrifício, ele estava ainda no processo do sacrifício. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, irmãos amados, com armas para destruir, para matar, para arrasar, para acabar com tudo. Só que agora, irmão, Deus entra em ação. Agora já não é com Samuel, agora Deus está entrando em ação. Olha que a Bíblia dizendo: sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada. Deus tem seus meios, irmão. Deus tem seus caminhos. Deus tem seus propósitos. Deus tem os seus objetivos. Diz a Bíblia, irmão amado, que enquanto Samuel oferecia, Deus operou um milagre. Qual foi o milagre, irmãos amados? Israel não tinha arma, Israel não tinha exército, Israel não tinha nada para se defender. Os filisteus vieram com tudo que tinha, certamente não havia a menor possibilidade. Mas agora, irmãos, o Senhor se levanta a favor de Israel. O Senhor se levanta em resposta à oração, ao sacrifício, e diz a Bíblia que Deus então, irmãos amados, fez uma grande trovoada, e os filisteus foram aterrados, foram aterrorizados, foram destruídos, foram derrotados, não pela força física, mas pela intervenção divina.
E os homens de Israel saíram de Mispe e perseguiram os filisteus até abaixo de Beticá. Foi uma vitória retumbante. Os inimigos não entenderam nada. Como é que um povo que não tinha arma, não tinha exército, não tinha espada, conseguiram uma vitória tão grande como nunca podia imaginar? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Assim os inimigos foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias da vida de Samuel. Aí Samuel pegou uma pedra, ele colocou entre Mispá e Sem, e disse: olha, parecia impossível, mas até aqui, nessa circunstância, nessa situação, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos, precisamos entender e compreender que tem luta que não é para mim, não é para você, é para Deus. Mas Deus, irmãos amados, depende de como nós estamos encarando esse desafio. Se nós estamos buscando em Deus a vitória que precisamos, não deixe de orar. Disse a nação de Israel: não pare de orar, ora incessantemente. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós temos a chave da vitória. Nós temos a solução para qualquer problema. Mas por quê, irmão? Porque nós temos o céu aberto, nós temos o céu à nossa disposição. Nós temos um Deus, irmãos amados, que está pronto hoje, pronto agora. Deus pode fazer o que você não pode nem imaginar. Mas você está orando, eu estou orando, nós estamos orando objetivamente. Ou talvez Deus está permitindo apenas para que você se lembre, irmão: eu preciso também ajudar o meu pastor. Eu preciso também estar com ele na oração. Porque quando nós oramos, nada é impossível. Eu só vou contar para os irmãos algo uma experiência na nossa vida. Na vida da minha família. Uma certa ocasião, eu tinha um cunhado que tinha uma empresa de caminhões, muitos caminhões. Ele trabalhava para Belo Horizonte levando banana, ele era de Rio Bonito. Tinha uns 4 ou 5 caminhões. E a irmã dele estava namorando um rapaz que chegou lá há pouco tempo, ninguém conhecia direito ele, mas como namorado da irmã dele, tinha uma certa liberdade na casa dele. Estando em casa naquele dia, os motoristas chegaram, prestaram conta, trouxeram todo o dinheiro dos fretes e tal, de que a fizeram, e puseram lá aquele montão de dinheiro. Ele pegou o dinheiro, botou lá no guarda-roupa, e o namorado da irmã dele viu tudo aquilo. Depois eles saíram todos para o culto, todo mundo foi para o culto. E o rapaz voltou lá, entrou na casa e foi lá e roubou todo o dinheiro. Quando ele chegou, foi ver, a casa tinha sido roubada e o dinheiro não estava lá. Quem foi, quem não foi? Eu tinha um irmão que na época estava servindo o exército. Meu irmão estava servindo o exército. Estava na casa da minha irmã, porque nós morávamos em Viana das Pedras, e ele ficou na casa da minha irmã. O que aconteceu, irmão? Pois houve um comentário dentro de casa, desconfiaram que foi o meu irmão que havia roubado o dinheiro do meu cunhado. Aquilo foi uma tragédia, aquilo quase que trouxe uma separação na família, um mau relacionamento na família. Mas aquilo machucou muito a gente, porque o meu irmão estava sendo acusado. E a minha mãe disse: Deus vai mostrar quem foi que roubou esse dinheiro. Mas ninguém viu, mano. Mamãe disse: não, alguém viu. Se ninguém viu, Deus viu quem foi lá e pagou o dinheiro. Irmãos, a partir daquele dia que meu irmão foi acusado, a minha mãe fez um propósito de jejum e oração, até que Deus mostrasse o camarada. Você está pensando que demorou uma semana? Você está pensando que demorou um mês? Demorou mais de ano
A minha mãe orando todo dia, toda semana, um dia de jejum e oração. Jesus, eu preciso que o meu filho seja inocentado porque ele não fez, mas quem fez, Senhor, tu mostra. Foi um ano de oração. A moça desmanchou o namoro com o dito rapaz e ninguém sabia quem foi. Nossa família ficou um pouco distante da minha irmã, do meu cunhado. E um dia o dito rapaz foi no barbeiro cortar o cabelo. E lá em conversa com amizade com um amigo, que era muito chegado o barbeiro, ele revelou ao barbeiro que quem tinha apanhado dinheiro foi ele. O barbeiro, que era amigo da família, chamou o meu cunhado e disse: olha, fulano esteve aqui, cortou o cabelo e disse que quem pagou o dinheiro foi ele. A polícia foi lá, pegou ele, ele confessou, foi ele que pagou o dinheiro. E a minha mãe disse: viu? A oração ainda resolve problema. Não desista, irmão. Seu Deus é maior, meu Deus é maior. Amém, irmão? O meu Deus pode fazer coisas grandiosas. Ele é a pedra de ajuda. Sabe por que é pedra de ajuda? Porque a pedra é resistente. A pedra não se desfaz com facilidade. A pedra permanece. A pedra, irmão, tem durabilidade. A pedra resiste tudo. A pedra jamais, irmão amado, ela se desfaz. É a pedra de ajuda. Deus é sempre o mesmo. Deus está sempre presente. Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos vendo. Deus está sempre a par. Deus está sempre sabendo o que está acontecendo. Mas quando nós falamos com ele, ele se levanta e ele age. Eu poderia dizer tanta coisa para os irmãos aqui. Eu fui para Itaocara, passei 5 anos em Itaocara, pastoreando a igreja de Itaocara. Saí de Viana das Pedras, era o vice-presidente da igreja, surgiu uma oportunidade, eu desejei ir para Itaocara, deixei meus filhos em casa, adolescente, fui eu e a minha esposa. Oh, meu Deus, só Deus sabe como é que eu passei 5 anos em Itaocara. Só Deus sabe. E quando chegou o tempo de vir embora, eu saí de Itaocara para voltar, resolvi o problema da igreja de Itaocara, voltei. Quando cheguei em Viana das Pedras, eu parei, pensei, eu disse: não sei se o pastor Luiz vai me aceitar como pastor novamente, porque eu saí, né, não tem mais direito, perdi o direito, né? Eu voltei e eu disse: olha, eu vou fazer o seguinte, tem 5 igrejas lá no Campo das Pedras que foi fundada pelo meu pai, Basílio, Cordeiro, Braçanem e Patins, igreja da roça, lá do interior do mato. Eu disse: eu sei essa coisa, eu vou pedir a Luiz essas 5 igrejas que o papai fundou, para ele me dar a igreja para me pastorear, e eu vou para lá, vou ficar com aquelas igrejas lá, se ele me der. A igreja da roça, interior pequeno. Aí eu fui, falei com o Luiz: Luiz, você hoje está na igreja? Estou. Você fala o seguinte, você pode, eu queria conversar com você hoje. Ele falou: tá bom, eu te ouço, amanhã depois do culto, hoje depois do culto, você fala comigo. Tá bom, Luiz, então tá bom, de falo. Então esse era o meu propósito. Aí fui embora. Sempre fiquei na beira do caminho, indo para casa, parei. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe o que Deus falou comigo? Ele disse assim: se eu quero te dar tudo, por que você quer um pedaço? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Entendeu, irmão? Para mim é resolver o meu problema. Mas Deus disse: se eu quero te dar tudo, por que você quer um pedaço? E eu disse: mas agora, Senhor, como é que eu vou fazer? Luiz vai me perguntar qual é o assunto. O que é que você quer falar comigo? E aí, Senhor, o que eu vou falar? Só que o pastor Luiz, até o dia de hoje, nunca me perguntou o que eu queria falar com ele. Irmão, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. No tempo dele, na hora dele, ele vai agir, porque ele está conosco. Você pode chegar aqui e ter um grupo pequeno, irmão. Esse grupo pequeno é o grupo que está exatamente na responsabilidade de fazer com que o Deus que nós servimos possa mover os céus e a terra e agir em nosso favor e agir por nós. Que Deus abençoe os irmãos. Lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele não ajudou só até aqui não. Amanhã você vai dizer: até aqui.
Daqui a 10 anos, 20 anos, você vai dizer, até aqui, porque sem a ajuda dele, irmão, nada que foi feito se fez. Sem ele, nós não temos nada para fazer, mas com ele, nós somos muito mais do que vencedor. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, irmão.